Conhecimento liberta e cultura arrasta. Então, eu já vou te falar. Será que você, que é empregado ou empregador, sabe ao certo qual dia você deve receber ou deve pagar a folha de pagamento? Então, essa é uma dúvida de muitas pessoas, embora seja tão simples. E eu vou colocar aqui para você nunca mais esquecer e não ter mais problema quanto a isso. Se você trabalhou ou empregou alguém durante o mês de maio, vamos colocar o mês de maio como um mês de teste, né? Só para a gente poder ter uma ideia. E essa pessoa trabalhou no mês de maio, ela deve receber até o 5º dia útil do mês de junho, do mês subsequente, né? Você pensa, então, eu vou calcular aqui quando que é o 5º dia útil do mês de junho. Lembrando, um parênteses, a pessoa tem que receber até o 5º dia útil. Você, como empregador, você pode sim antecipar esse dia, você pode pagar no último dia útil, no primeiro dia útil, no segundo, terceiro, você não precisa levar até o 5º dia útil, entende? A obrigação é até o 5º dia útil. Agora, uma dúvida que sempre as pessoas têm. Quando que é esse 5º dia útil? Feriado? Sábado? Será que conta para a gente fazer esses cálculos? Então vamos lá. Sábado conta como dia útil. Então, se o dia 5, se o 5º dia útil cair no sábado, a gente antecipa esse pagamento de salário e você deve pagar na sexta-feira, ok? Se tiver feriado no meio do caminho, aí sim a gente pula esse dia. Vamos supor que dia 2 foi feriado. Então você conta dia 1 como dia útil, 2 feriado não conta, e você vai contando na sequência, incluindo o sábado. Você só não inclui feriados e domingo. E lembrando que sempre tem que antecipar. Vamos a um calendário para deixar um pouquinho mais fácil essa nossa comunicação? Então, pegando aqui como base, né, se você trabalhou em maio de 2023 e vai receber até o 5º dia útil de junho de 2023, quando seria a data final? Bom, dia 1º é quinta-feira, dia 2 é sexta-feira, dia 3 é sábado, 4 domingo, 5, segunda-feira. Será que é segunda-feira? Vamos contar. 1, quinta-feira útil. 2, sexta-feira útil. 3, sábado é útil. Domingo não é útil, então desconsidera. 5, segunda-feira é útil. E 6, terça-feira é útil. Isso considerando que nenhum desses dias é feriado, né? Se fosse feriado, a gente ainda prorrogava mais um pouquinho o limite do pagamento. Não quer dizer que você tem que levar para o limite do pagamento, a não ser que seja estratégia da sua empresa, porque às vezes você não está com caixa ainda para estar liberando esse pagamento. Nós temos uma cultura aqui no Grupo Tática de sempre tentar antecipar esse pagamento do salário. É claro que existe tempos e tempos e às vezes não é possível manter isso, mas a cultura ela sempre tem que ser maior. A gente tem que pensar não nos limites, na questão só trabalhista e de leis. A gente tem que pensar na cultura, é quem está jogando junto com você. Então, atrasar? Jamais. Pagar até o limite do prazo? Se for uma estratégia. Pagar antes? Aí sim, lidere o seu time e faça dele sensacional. Porque assim, construindo cultura, indo além, sabe? A gente tem o conhecimento, detém o conhecimento, mas a cultura tem que estar ali, ó, como base para a gente ir além. E você pode me perguntar, e as férias? Que muitas pessoas têm, né, dúvidas sobre as férias. E eu vou colocar aqui alguns pontos importantíssimos que você precisa ter esse conhecimento. Primeiro, quem decide o período de férias? Inicialmente é o empregador, é aquele que te contratou, é aquele que contrata, que decide o período de férias. Por quê? Porque ele detém, né, a gerência do negócio, então ele vai entender se aquele período é mais fácil para ficar sem você, se aquele período faz mais sentido, tanto para o caixa quanto para abrir mão do seu trabalho. Afinal de contas, se você não estiver fazendo falta do seu empregador, olha, eu acho melhor, né, assim, colocar uns balãozinhos, um sinal de alerta, porque aquele que não faz falta, né, gente, é cortado. Porque você pode estar só considerado como custo. Então, se o teu empregador está sentindo falta de você, é uma boa. Porém, ele também não pode te escravizar, né? Ele tem que seguir as leis. Então, as férias, elas são concedidas, quem decide é o empregador. Mas vai também aqui algumas dicas. Empregador, bate um papo, questão de cultura, né? Quando que seria melhor também para essa pessoa, né? Vocês podem aí
negociar, sendo que o empregador que decide, ok, ele vai ver o que é melhor. Mas, de repente, você consegue uns 2 meses, uns 3 meses como referência e conversar, poxa, é melhor esse mês para você ou é melhor esse mês? O que você acha? E bater aí um bom papo responsável, um papo cabeça, né? Entre as partes sempre é a melhor opção. Agora, você tem que dar o aviso com 30 dias de antecedência às férias. O que tem de empregador dando exatamente com 30 dias ou até com menos dias, não faça isso. O empregado ele tem que ter tempo para poder saber se ele vai viajar. Afinal de contas, ele tem direito, né, de fazer um gozo ali depois de ter trabalhado tanto tempo direto. Ele tem direito a fazer ali o que ele vai fazer com o gozo de férias dele. E se você der esse aviso muito em cima da hora, ele não vai conseguir passagens mais baratas, ele vai ter muita dificuldade aí no seu planejamento também para descansar. E pessoas cansadas rendem menos, reclamam mais e você não quer pessoas assim trabalhando com você. Então chama ele de novo, é cultura. Ah, tá lá na CLT, eu tenho direito como empregador. Ok, mas que tal a gente colocar aí a cultura e chamar como time, né? E tirar essa separação aí de empregado e empregador. Com respeito a gente consegue sim, e com a cultura bem formada, fazer um time sensacional, um time de sucesso. Então, fala antes, conversa antes, né? Sobre dar o aviso antes também, com mais dias de antecedência para a pessoa entender quando que ela vai tirar férias. Faz uma programação, né, direitinho e converse com o seu contador, né? Não deixe as férias dobrar, porque às vezes você como líder, você não está observando o período de férias e as férias dobram e não pode dobrar, gente. Tem que ficar de olho nisso, porque senão é muito prejuízo para a empresa. E como eu falei de contador e de contabilidade, é importante que você tenha dele o seu parceiro, porque cada convenção coletiva rege o seu ambiente de trabalho. Porque a gente sabe que só pode dar férias coletivas com no máximo 2 dias antes do feriado ou antes do descanso semanal remunerado ou do domingo, né? A gente não pode dar assim no domingo, por exemplo. Você não pode dar férias no domingo, você não pode dar férias no feriado. Existem leis para isso. E talvez a sua convenção coletiva existam mais alguns acréscimozinhos ali de observações. Então isso precisa ser visto antes, para não ter uma quebra de cultura e não ter uma guerra aí entre empregado e empregador. Gente, a gente tem que acabar com isso. E para acabar com isso, primeiro é conhecimento, depois cultura. Estou repetindo isso toda hora nesse vídeo. Conhecimento e cultura. E isso você consegue com um contador que é aliado seu, que segue o mesmo propósito. Então, eu estou falando aqui do meu canal, né, Lidere, mas como você deve saber, eu também sou sócia de um escritório de contabilidade, e um escritório de contabilidade sensacional, o Grupo Tasca, que você pode entrar em contato, que eles têm a cultura que realmente combina com o que é certo, não com o que dá certo, com o que é certo, que vai além das nossas expectativas, vai além do papel, né, do tradicional. É o conhecimento que realmente liberta e traz essa conexão entre pessoas. Então, se você quer entrar em contato com o Grupo Tasca, tem aqui o QR Code na telinha desse vídeo para você entrar em contato agora mesmo, ou no link na descrição desse vídeo também, né? Tem para você entrar em contato com o Grupo Tasca. Vai ser um prazer enorme fazer parte da sua história de sucesso. E se você tiver mais dúvida ou quiser incluir algo mais, coloca aqui nos comentários, que eu amo receber os seus comentários e eu mesmo respondo, porque eu gosto de interagir com você. E lidere!